Boa tarde para você que mais uma vez está aqui comigo no Talk Coffee. Hoje, nessa quarta-feira linda, 14 de maio. E o programa de hoje, ó, tá muito especial para você. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem. E o programa de hoje nós vamos falar um pouquinho da ansiedade. E você, como você lida com a sua ansiedade? Você sabia que muitas vezes, né, quando a gente passa por alguns desafios na vida e a gente realmente se depara por essa situação da ansiedade, algumas pessoas conseguem ressignificar. E hoje nós vamos receber uma convidada maravilhosa que aprendeu a ressignificar. A sua ansiedade se transformou em arte. Olha que coisa linda, gente, você ressignificar e você realmente fazer com que a sua vida tenha um significado diferente. Então, já fica aqui com a gente que nós vamos conhecer a história da Kelinha, que tem assim um trabalho lindo com papelaria criativa. Já ela está aqui no nosso estúdio e nós vamos conversar com ela. E agora, ela já está aqui no nosso programa, doutora Gisele Barbosa. Boa noite, doutora. Oi, gente, boa noite. Foi um dia bom? Graças a Deus, Ana. Foi dia ótimo. Produtivo. Produtivo. Então, isso cansativo. É tão importante, né? Cansativo Todos também, os né? ivos. Todos os ivos. Muito bem. E é interessante, como nesse mês de maio, nos nossos programas, né, tem assim vindo de encontro com os temas que a gente está trabalhando, né? Nesse mês aí que a gente está falando de tantas mulheres incríveis, né, Gi? É verdade. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, né? Essa conscientização que as mulheres devem ter, né, gente? O quadro da doutora Gisele é para isso, é para a gente conscientizar, é para a gente multiplicar, é para você que está aqui no nosso canal do YouTube, curta, né? Se inscreva, compartilhe os assuntos que são trabalhados aqui, porque esse é o nosso objetivo, é conscientizar as pessoas cada vez mais. E vamos falar do Papa Nicolau, né, Gi? Papa Nicolau. Ei. Como é importante, né, a mulher ter muito. Realmente fazer esse cuidado, né, de si, né? Porque é um cuidado realmente de si. É né? porque ninguém vai ali na sua casa e falar: oi, tudo bem? Eu vim colher o seu Papa. Não, gente, é a pessoa que tem que ir, né? É exatamente tem isso. Tem que ter essa iniciativa. E qual a importância, doutora, do Papa Nicolau? Então, gente, infelizmente, a gente tem altos índices ainda de infecção por HPV. Tá. Né? O HPV tem vários tipos de vírus, a gente já falou aqui sobre isso, mas alguns deles podem causar mutação genética na célula do colo do útero ou do reto, se por acaso o sexo for anal, né? Ou até mesmo de alguns outros locais, né? Dependendo do sexo. E essa alteração, essa mutação leva à formação de câncer. Então, como o colo do útero é um local escondido, a gente não tem acesso, né, a esse local para olhar, né? Então a gente acabou se criando em 1980 esse exame que é o Papa Nicolau, que ele vai colher células dessa região para avaliar se houve uma mutação genética nessas células, se as células estão atípicas a ponto de poder causar um câncer no colo do útero, né? Então, assim, desde 1980, então, quer dizer, eu nasci em 81, então são 44 anos, né, fazendo essa coleta desse exame no Brasil e no mundo, né? Mas nós mantivemos esses exames até hoje, né? Então, muitos países já mudaram, né, o tipo de avaliação, porque é um problema mundial, não é Brasil apenas, porque o HPV é um vírus e isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, assim, nós mantemos ainda esse tipo de avaliação, ainda é o necessário para a gente conseguir avaliar. E como ainda não é tão assim... Tem gente que não faz. Então, como ainda não atingiu, né, os 100% aí não, que a gente poderia dizer, né? E eu falo, gente, como pode, né?
tão simples, né? Gente, não é bom. Ninguém está falando aqui que é bom. Não Ai, é. que delícia colocar um espéculo, abrir a parede vaginal, achar o colo. Ninguém nunca vai falar para vocês que é legal. desconfortável, É desconfortável, mas é nada na necessário, né? saúde É. é confortável. Tudo que é relacionado à saúde, prevenção à saúde ou tratamento de doença, tudo é desconfortável. A gente Sim. sabe disso. A gente já entra na faculdade já pensando em cuidados, né? Tudo está Sim. mudando com relação ao cuidado humanizado, porque a gente sabe que isso é difícil, é desconfortável, né? A gente tenta tentar o mais confortável possível, Sim. deixar o paciente, mas não tem como, né? É desconfortável. Isso mesmo. E quais são as doenças que esse Papa Nicolau ele vai realmente detectar? Bom, além de doenças sexualmente transmissíveis, locais, como por exemplo, uma gonorreia, né? Uma tricomonas, a gente é específico, é indicativo, na verdade, não específico, mas ele é indicativo para avaliação do câncer de colo de útero. Tá. Né? Então, exatamente para isso. Mas ele também consegue avaliar outras doenças relacionadas Outras a doenças infecções Tá. sexuais. Então você, amada mulher, né? Como é importante, né? Independente da idade, né, doutora? Porque às Independente vezes da as idade. pessoas acham, eu estou. Ó, teve a primeira fiquei mais relação. velha, enfim. Teve a primeira relação sexual, porque o HPV é só através de relação sexual. Sim. Então você teve a primeira relação sexual, 3 meses depois você já tem que colher o primeiro papa. Olha Aí lá. isso pode se tornar, aí você deve se tornar isso Uma rotina, né? anual. Tá. Anual. A partir do momento em que a gente tem duas vertentes, eu lembro quando a gente falou do HPV, a gente tem duas vertentes. A vertente dos médicos que seguem a linha de que se você tirou o colo do útero, você tirou o útero, fez uma esterectomia total, tirou o colo do útero, alguns médicos ainda pedem para realizar essa coleta, nem que for bianual. E existem médicos que falam, não, retirou, já não tem problema. Eu concordo com a realização do Papa Nicolau, mesmo Sim, que você né? tenha retirado feito a esterectomia, porque esse colo do útero ele é totalmente ligado a essa parede vaginal. Então é uma conexão, total. Então, E é assim, necessário é se necessário acompanhar, porque né? às vezes esse colo do útero que entrou em contato com essa parede vaginal, ele teve essa HPV modificando essas células ali que estavam Sim. em contato. Então, você tirou o colo do útero não significa que você está livre 100% disso. Você pode ter tido alguma célula residual naquele local e ele pode se transformar num câncer naquela região. Sim. Então, como é importante a gente ter essa consciência, procurar um profissional e fazer, né, gente? Sem ter a vergonha, sem se achar incomodada. Isso tudo acontece com todas as mulheres, né? Mas como é importante a gente ter essa consciência. Exato. É para você. É o autocuidado que a gente sempre fala Sempre aqui. fala. E né? aí vem a novidade, né, Ana? Então, é essa novidade que eu ia te perguntar. É verdade, né, que está aí rolando, que a gente está vendo, acompanhando, que o SUS vai substituir esse Papa Nicolau, o jeito como ele é feito? Vai substituir Tá. o tipo do exame. O tipo do exame. Mas o jeito como ele é feito ainda é através da coleta direta do entendi. colo. Entende? A gente ainda pega as células Tá. daquela região e passa a fazer o teste. Então, o teste é o DNA. Quer Tá. ver que esse DNA HPV, é o nome do teste. Tá. Então, esse teste DNA HPV ele vai avaliar se nessas células existem a presença desse DNA desse vírus, né? Se ele está cometendo aquelas células. Então, assim, ele é muito mais específico, né? Tá. E ele é muito mais sensível. Então, para você ter uma ideia, os testes que eles fizeram, os estudos que eles fizeram, mostraram que aumentou a detecção das lesões pré-cancerígenas em 4 vezes, em comparação ao Papa Gente. Nicolau. Então, a gente consegue pegar muito mais mulheres com essa potencialidade de ter câncer do que o Papa Nicolau. Não que o Papa Nicolau seja ruim, é um excelente exame, tanto é que a gente usa há 44 anos, né? Mas existe sim esse exame que ele é mais evoluído e pega mais células que podem se tornar câncer do que o Papa Nicolau. Ele é mais específico, Nossa. mais sensível, né? Então, todos os estudos mostram que a evolução desse teste foi excepcional para nós. E assim, ainda coleta com o Tá. espéculo, vai realizar Tá. toda aquela... Mas o processo, né, vai é mudar. diferente. É melhor, Tá. né? É muito mais Vai sensível, abranger, vai né? abranger muito mais mulheres. Nossa, que legal. Né? O diagnóstico. E como é importante, né, essa tecnologia, os estudos, enfim, como que isso também vem para a saúde, né? O diagnóstico precoce De é o que uma a gente forma, quer. A gente quer diagnóstico precoce. de uma Para a forma gente não ter que sensacional. fazer tudo que é muito invasivo. Então, uma cirurgia, como eu falei, né, uma cirurgia de retirada de órgãos, sabe?
sabe? Isso é tudo muito... Você lembra uma vez que a gente conversou com a Cris, como ela estava falando da retirada do útero, isso aí tudo para mulher, principalmente mulher jovem, em idade fértil, isso pega, né? muito traumático. Sim. Então, assim, você ter que retirar os seus órgãos, principalmente se você é nulípara, você não teve bebê, retirar os seus órgãos por causa de uma doença, nossa, é muito traumático. Então, assim, a gente quer pegar essa célula alterada no mais inicial possível para realizar no tratamento o menos prejudicial possível. Lindo, essa é a né? intenção. Esse cuidado, né, que toda mulher deve receber e deve ter também a consciência dela cuidar dela com muito carinho, com muita ternura, como a gente sempre fala, né? Com certeza. Isso é importantíssimo, né? Então fica aí, né, o convite, a conscientização, né? Às vezes até a orelha aí, né, uma chamadinha, né? Porque a gente precisa realmente fazer o certinho pra gente, né? E é até interessante, quem tem uma amiga ou uma familiar que tem essa dificuldade de aceitar que tem que ser feito esse exame, manda esse nosso vídeo, né? É importante. Para que a pessoa entenda a importância de fazer essa coleta. Como a gente falou, é desconfortável, mas é necessário e muitas para a coisas gente poder que são prevenir. Desconfortáveis hoje pode te ajudar aí em relação ao seu futuro, exatamente. né? A gente precisa, sim. Então, você que às vezes fala, não vou, besteira, vou deixando, não quero, né? Estamos puxando sua orelhinha aí, né? O como é importante a gente ter essa consciência. E olha, Ana, parece ser uma coisa assim, é porque a pessoa não é estudada, não tem nada a ver. Eu tenho uma amiga que ela faleceu, né, por causa do câncer do colo do útero dela. Infelizmente, eu fiz o diagnóstico de uma forma muito repentina, foi muito, sabe, até hoje eu falo, gente, por que eu tive que fazer diagnóstico? Mas Deus coloca as coisas na vida da gente. Mas eu chorei muito, então assim, ela tinha um papa alterado e ela nunca mais colheu. Olha. Porque ela teve uma irmã que faleceu de câncer de colo de útero. Então você vê como que a genética também está associada, né? Claro que não era o mesmo marido quem tinha relação com a irmã dela, mas olha, a genética da propensão a ter uma doença, né? Ele estava associado. E ela teve esse problema. Eu diagnostiquei através de uma dor abdominal, examinei ela, falei, gente, tem uma massa aqui e tal, e foi. E aí a gente fez o diagnóstico, e quando eu fui olhar o histórico, ela não me falou nada. Não me falou nada, ó, ficou quietinha, porque imagina, trabalhando junto comigo, ela era da saúde, a gente trabalhava junto. Triste, e aí, quando eu fui olhar o prontuário dela, ela tinha um papa alterado que ela não falou para ninguém. A médica tentou fazer ela tratar, ela se negou. E isso foi evoluindo com o passar dos anos. Eu não sei te falar quantos anos eram, eu não me lembro. Mas foram muitos anos com esse papa alterado, se ela nunca mais fez papa para acompanhar ou para tratar. A indicação dela era a conificação e ela não foi fazer. Eu conheço também uma história de uma senhora, né, tinha mais de 60 anos e estava, né, com sangramento já há meses e não ia por vergonha. Né, vergonha de fazer, vergonha do médico, enfim. Né? Então, acho que a gente precisa, né, ter essa consciência e saber que é para a gente, né? A saúde da gente, quem cuida é a gente precisa realmente, né? Exato. Se cuidar com ternura. E não ter vergonha. E não ter vergonha, né? Não ter vergonha. Isso é importantíssimo, né? Muito obrigada, doutora Gisele. Onde as pessoas podem te encontrar? Gente, @dr_Gisele Barbosa. 11 91 488 0344. Pode mandar mensagem, as meninas me passam as mensagens, as dúvidas, as questões. Compartilhe o nosso vídeo para a gente estar passando essa informação para mais gente. Né? E cada vez mais multiplicando coisas boas. Com certeza. Não é mesmo? Obrigada. Muito obrigada, uma feliz noite aí, até semana que vem. Todos nós, ó. Tá bom? Beijo, gente. Beijo Tchau, grande, obrigada. doutora. E é isso aí, gente. A consciência é tudo, né? E mais uma vez, aquilo que eu sempre falo, a gente se olhar com ternura, né? E ela já está aqui, a Kelly Viviane, que vem aí contar, partilhar. E mais uma vez, gente, uma mulher também, né? Inspiradora desse livro aqui, tão lindo, que foi um projeto maravilhoso aqui em Atibaia, que eu também fiz parte, e que ela vem partilhar, né? A sua história, como ela criou, ela transformou a ansiedade dela em arte. Coisa linda, né? Isso pra gente? Já, fica com a gente. Você já, assim, ressignificou a sua vida devido a uma situação, né? Você já realmente fez daquela situação algo que não se revoltasse, mas que aprendesse com essa situação e que a sua vida realmente se transformou através disso? Pois é, gente. Hoje, no dia 14 de maio, nessa quarta-feira, nessa noite tão gostosa que estamos aqui vivenciando juntos, né? Nós temos uma história de vida, sim, né? E é com muita alegria
que ela está aqui, que seja muito bem-vinda, a Kelly Viviane. Bem-vinda, Kelly, no nosso programa, nessa noite tão especial. Obrigada. E de você partilhar aí a sua história, né, com tantos desafios, com tantas coisas que você já passou, mas ensinando também as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, enfim, o como é importante tudo isso, né? E essa papelaria criativa, né, as caixas de luxo, tanta coisa linda aí que essa criatividade vem sempre apresentando. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito feliz, muito grata pela sua oportunidade de estar aqui. E é muito especial, assim, a cada convite que eu recebo de poder partilhar um pouquinho da minha história, de que a minha dor, né, ressignificou. Se transformou em amor, não é assim? Totalmente. Perfeito. É Ó, muito bom. hoje nós temos aqui uma ampulheta que vai controlar aí especial. o nosso tempo da nossa entrevista, do nosso bate-papo. A Kelly também, gente, está no livro, né, como eu já falei para vocês, das mulheres de negócio. E aí, tem uma parte lá tão bonita que fala, quando você era pequena, você ensinou uma pessoa adulta a ler e a escrever, e você era uma menina, uma pequenininha. Como que foi isso, Kelly? Nossa, foi assim, quando eu era criança, eu e as minhas amigas de infância, a gente brincava muito de escolinha. Adorávamos brincar de escolinha, de escritório, né? isso mesmo. E a mãe de uma amiga minha, de infância mesmo, ela não sabia ler e escrever. E quando a gente é criança, é curiosa, né? A gente quer poder mostrar o que a gente está aprendendo. E ela tinha vontade mesmo de poder aprender a escrever e a ler. E a gente mesmo na alfabetização, a gente foi ensinando ela a ver as letras, o alfabeto, né, o vocabulário, né, de como ela identificava as letras. Então, era aquela coisa, mesmo na pré-escola, que a gente está no primeiro ano da escola, C com A, K, né? B com A, B. Então, a gente ia ensinando. Foi assim que você foi ensinando ela? Do mesmo jeito que eu aprendi na escola, eu fui ensinando para ela com a minha amiga, com a filha. Foi muito especial, que foi forte, inesquecível. né? E o quanto essa pessoa, assim, né, levou para a vida esse ato de amor. Né? Foi um ato de amor. Com certeza. E a gente dali brincando, sempre brincando, eu na casa dela, ela na minha casa, vivemos uma convivência muito boa. Que legal. E aí, vendo, né, conhecendo um pouquinho você, a gente percebe que a criatividade sempre esteve presente na sua vida. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre gostei, assim, de fazer coisas diferentes, né? Então, na época da escola mesmo, eu adorava fazer aquelas capas de trabalho bem bonitas. Capas, né? Com aquelas purpurinas, lantejola. Aquelas réguas, né? Com as réguas de letra, mas eu fazia, minha mãe também, ela fazia uma letra totalmente diferente, ela fazia muitas vezes a capa, escrevia trabalho de ciências, sabe? Então eu sempre fui Era uma competição aquelas capas, ó, toma um café. Demais, obrigada. E todo mundo assim, a Kelly vai fazer a capa, a Kelly vai fazer isso, a Kelly... Então, todo mundo falava que eu ia fazer alguma coisa da arte para algum trabalho, alguma coisa diferente mesmo, principalmente na época da escola. Época da escola. Então, a criatividade sempre presente aí na sua vida, desde pequena de alguma forma, até hoje, para contemplar aí todo o seu caminho, né? E de repente, dona Kelinha, vem a pandemia. Ai, meu Deus. E com a pandemia, né? Ela trouxe aí veio o medo de errar, né? Veio a ansiedade, veio uma depressão que aconteceu com você e com tantas pessoas, né? Foi difícil. Você pode relatar um pouquinho pra gente como que foi isso pra você? Eu sempre tive aquela questão de, eu tenho que ser perfeccionista. Até me emociono, né? Porque aquela perfeccionista que eu tinha que ser perfeita em tudo. Aí, de repente, veio a pandemia, a gente enclausurada dentro de casa e a cobrança, a autocobrança vem. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou lidar com isso, né? Foi muito desafiador. Mas eu fui buscar o meu autoconhecimento e descobri o meu propósito de vida. Porque, assim, na época, eu falei, quem sou eu? Me questionava, né? Quem sou eu?
O que eu quero para minha vida? O que eu tenho que fazer nessa vida que eu estou hoje? Mas você Que a vê que é gente tá interessante, né? De passagem. De passagem. É interessante você comentar isso, porque assim, o mundo fechou, né? O mundo fechou na pandemia, mas você conseguiu se permitir em se abrir. Sim. Né? Talvez se não tivesse tido essa pandemia, onde o mundo se fechou, você realmente não teria, né, tido essa oportunidade de se abrir, de se permitir nesse processo do seu autoconhecimento. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fica tão focada na questão, tem que trabalhar, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu sempre fui muito boa aluna. Uma autocobrança, né? Autocobrança, questão, né, de eu fui mãe nova e queria ser a mãe perfeita. E depois eu fui entender que não, eu não sou perfeita, eu erro, eu acerto. E nessa pandemia mesmo, eu falei, meu Deus, que loucura isso que eu passei, né? E aí você foi conhecer a sua vulnerabilidade, Sim, né? Porque total. assim, como a gente se cobra, né, gente? Assim, pelo menos eu também sou assim. A gente quer as coisas tudo certinho, tudo perfeitinho. A gente não quer dar motivo para o outro falar, para o outro realmente, né, perceber algum erro. E não. Quando a gente começa a trabalhar a nossa vulnerabilidade, aceitar realmente as coisas como são, e até aqui deu para fazer, e daqui em diante não dá para fazer, ou você pedir ajuda, isso é tão importante para a gente, porque a gente percebe que a gente é humana de verdade, Correto. né? E assim, eu entendi que eu não estava sozinha e que eu precisava de ajuda naquele momento. Eu estava trabalhando e eu não queria largar o meu trabalho, eu não queria deixar a minha equipe na mão, o meu trabalho na mão, mesmo tendo que mudar de departamento, mudar de área e trabalhando em casa sozinha. Como que eu ia pedir ajuda? Eu não queria ficar... Era um turbilhão de informação na minha cabeça que realmente... Veio tudo junto, Tudo né? junto. Aí falei, não, eu tenho que parar. É o meu momento. E eu nunca esqueço, né? Na época que eu trabalhava, a minha gestora falou assim, quando eu voltei da licença maternidade, não, da licença de saúde, ela falou, uma coisa que eu admiro em você foi que você teve empatia com você mesmo. Olha. Foi difícil? Foi difícil, mas você teve essa empatia de você parar e entender que você precisava parar naquele momento. Que bonito, né? Então, é isso mesmo, foi. você se respeitou, né? Foi necessário. E aí, diante de tudo isso, Kelinha, como você recebeu esse diagnóstico, né? Você teve, né? Assim, enfim, uma crise intensa de ansiedade, que isso veio, acarretou outras coisas, Sim. né? Como que você recebeu e como você lidou com tudo isso? De alguma forma, não aceitava. Aceitável. Não aceitava, porque eu entendi que eu era pessoa forte, que eu dava conta de tudo e que eu ajudava as pessoas, que eu ajudava todo mundo, mas eu me esquecia, né? Me anulava de alguma forma. Eu era forte, eu ajudava, e quem me ajudava? Olha como é importante o que você está falando, né? Quantas pessoas, você que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, aqui no nosso programa Talk Coffee, quantas coisas bacanas que a gente traz para você. Deixa aí o seu comentário, quer mandar alguma questão, mande aqui para a nossa rádio no WhatsApp, o 91485-1246. Olha que forte o que a Kelinha está falando para a gente, né? Você muitas vezes que tem que ser forte em tudo, você que tem que dar conta de tudo, você que acha que realmente vai resolver o problema de todo mundo, e a gente vai se esquecendo. Sim. Né? Aí e foi exatamente isso, né, que aconteceu. Nesse momento que eu falei, não, eu preciso... Meu marido me ajudou demais nesse processo, porque ele percebeu minha mudança de comportamento. Eu ia te perguntar isso. O amor e a paciência de quem está junto com a gente faz a diferença, né? Total. Olha. Eu penso que se eu estivesse sozinha, né, se não fosse o meu marido ali naquela questão de perceber que eu estava mudando o meu comportamento, o meu jeito de ser, mal dormindo, né, agressiva, e me cobrando, e um monte de coisa na cabeça, se não fosse ele não sei como que seria isso. Ai, que esse bonito. meu processo de ajuda, de poder sarar, né, essa dor que eu estava Sim, sentindo. segurou tua mão. Segurou minha mão. E minha mãe também foi essencial nas orações Olha, dela, menina. que me ajudou, que se saiu da casa dela para estar comigo na minha Linda. casa por um tempo. Sabe, toda a minha família me ajudou demais. E meu marido realmente foi
o meu alicerce Que nesse lindo momento. isso, né? Não julgou, né? Acolheu. Acolheu demais, demais mesmo. Eu agradeço Porque muito. muita gente acha que é frescura, né? Até hoje, Não, né? sim. Muita gente acha que é frescura. A gente vê muito isso até na terapia, né? Os parceiros, né? Que abandonam muitas vezes, né? Não tá junto, não quer estar junto, julga, né? É frio. E ele não. Não, né? ele me acolheu, ele me deu a mão e ele me levava pro médico. Eu falei, eu não quero ir pro médico. Eu vou. Aí eu pensava no meu trabalho, eu vou ser desligada, eu vou ser mandada embora. Sabe? Uma pressão muito grande sobre mim mesma. Tá. Aí foi aí que eu entendi que realmente eu precisava de ajuda. Fui buscar terapia, passei por psiquiatra, tomei medicação. Ele não queria que eu ficasse tomando medicação para eu não poder ficar dependente. E eu fui entendendo que realmente não era aquilo que era para mim. Tá. Eu não nasci com isso, então eu não vou ficar com isso. Isso é bárbaro. E aí eu fui buscar o meu autoconhecimento, fui buscar através das lives, né, que era tudo online mesmo com a terapia. Eu vi até que tem a meditação, né? Que realmente a meditação faz parte da sua vida, né? Achei muito lindo isso, porque lá para os clientes eu bato muito nessa tecla da importância dessa meditação. Sim. Até eu realmente faço, sou estudada em relação à meditação, mindfulness. Então, assim, como é importante a gente realmente se conectar. Muito, e assim, na época da pandemia, que estava totalmente fechado, tinha uma moça que ela me ajudou muito nesse processo, Olha. que ela fazia live todos os dias, 8 horas da manhã. Todos os dias eu estava lá na live dela. Olha. E ela falando, ela é nutricionista e hoje ela se identifica como nutricionista da alma. Ai, que linda. Que ela é psicoterapeuta também. E ela me ajudou demais, demais, muito. Aí depois eu fui buscar a inteligência emocional. Porque o quanto é necessário a gente ter o equilíbrio, né, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Você gerenciar suas emoções hoje é uma das coisas assim mais desafiadoras, Demais. né? Hoje em dia a gente tem a tecnologia, a gente tem um mundo aí ligado à inteligência artificial agora, Sim. enfim. Mas o gerenciar as nossas emoções, a gente precisa, gente. Porque Demais. gerenciando as nossas emoções, realmente é o que nós somos, né? E gerenciando as nossas emoções é um reflexo também de como Total. você vai encarar os desafios que vão vindo. Com certeza. Então, é o modo de olhar para a situação que realmente vai fazer essa diferença. Sim, e assim, mesmo diante desse processo de dor, no escuro que eu estava, né, que eu não queria ver, não queria nada, e ficava, dormia, tomava remédio para dormir, mas com esse processo eu entendi que eu tive que passar por isso para eu ressignificar, para eu melhorar, né, não mudar, mas melhorar o meu comportamento, Foi um melhorar comigo fortalecimento pra mesma, você, né? E mesmo diante das terapias, da psiquiatria também, que graças a Deus eu que fui me dando alta dos remédios, das medicações. Legal. Meu marido também, não quero que você fique tomando medicação, minha mãe. Mas diante de tudo isso, hoje, né, eu entendo que o meu maior terapeuta é Deus. Ai, que linda. Deus é o meu maior terapeuta, porque com ele eu converso, eu sei que ele não vai me julgar, porque na época eu tinha medo do julgamento. Do julgamento, então. Muitas vezes é esse medo do julgamento que vai bloqueando também Isso. a gente. Né? Então, olha como que você também soube, né? A enfrentar os seus desafios e perceber, não, agora é comigo. Exato, assim, né? agora é comigo, o que eu é do que outro tenho. é do outro, agora é comigo. Isso, então né? isso para mim foi um entendimento tão grandioso que através das palavras de Deus, através das lives da igreja, né, da igreja da minha mãe mesmo, parecia que a pastora sempre falava, a palavra que ela falava naquela noite era para mim. Olha que lindo. E eu fui entendendo isso, eu fui absorvendo de uma forma que realmente me fortaleceu. Você se permitiu, você se abriu. permiti. Esse canal ficou aberto para Muito. você realmente olhar para dentro, né? Demais. E se ver com ternura, como a gente sempre fala, né? Sim. Isso é muito legal. E aí, de repente, Kelinha, com tudo isso, surge então, né, na sua vida aí, o criando arte, né? Como que tudo isso então foi acontecendo? Então, eu sempre gostei muito do artesanato, Tá. né? Habilidades manuais, sempre gostei. Na época, quando meu filho nasceu, eu tinha só 16 anos, fui mãe muito nova. Mas eu queria fazer, na época, enquanto eu estava lá, na licença maternidade da escola, eu não queria ficar sem fazer nada, mesmo que demandasse tempo, né, de cuidado dele, mas Sim. ele era uma criança muito boazinha e eu queria fazer algo.
Aí eu fui buscar, meu primeiro contato com artesanato mesmo foi Ponto Cruz. E próximo a onde eu morava, tinha uma sacaria que dava aulas de Ponto Cruz. Aí eu fui, fiz aula, comprei vários materiais e fui fazendo, e fui bordando. Então, enquanto ele dormia, eu bordava, né? E eu fui me aperfeiçoando. Aí depois, né, de um tempo depois, veio o trabalho mesmo, as obrigações de adulto, mesmo que eu era adolescente, aí a obrigação de adulto de trabalhar fora. E eu fui atrás de fazer alguma coisa a mais. Então, fui atrás do artesanato, de MDF, foi quando eu comecei. Então, era decoupagem, pintura em madeira, e fui me aperfeiçoando, tecido, madeira com tecido, a cartonagem com tecido, e scrapbook, que é coisas que fotos, né, papelaria também. E fui me aperfeiçoando cada vez mais nessa arte do artesanato. Só que, na pandemia, né, mesmo fazendo alguns trabalhos, além do trabalho, eu trabalhava período integral, e depois eu fazia artesanato, que também era uma terapia para mim. Então eu ficava horas, virava à noite, não sentia sono, porque era aquilo que eu gostava, que ardia no meu coração de... Olha, era terapêutico aquele momento. Terapêutico, mesmo que ficava horas, né, virava à noite, mas era terapêutico. Então, foi na pandemia mesmo, meados de 2021, que aí eu conheci a papelaria. Sempre tive curiosidade de fazer um caderno brochura. Como que faz um brochura? Olha que barato. E eu vi no YouTube uma professora, que hoje também é minha professora, mentora, maravilhosa. E eu fiz a aula dela, gratuita, gostei. Ela abriu vagas para o curso dela de brochura. Comprei e fui fazendo. Porque na época eu não tinha muitos maquinários, né? Então, fui fazendo com o que eu tinha. Comprei alguns materiais eu já tinha, o que eu precisava eu terceirizava, e foi aí que eu fui me aperfeiçoando mais ainda na papelaria, que eu sempre gostei, sempre fui apaixonada por papelaria. Que lindo. E aí surgiu. Aí todo aquele sentimento, tudo aflorando, e aí você colocava aquilo no concreto. Concreto, eu passava tudo aquele meu sentimento, aquele amor, aquela paixão pela papelaria, pelo artesanato, no papel mesmo, e depois fui me aperfeiçoando mais ainda. De uma forma concreta. De uma forma concreta, que hoje é o meu próprio negócio. Que lindo isso, né? E você que está aí nos assistindo, às vezes as pessoas ficam pensando, mas será, né, que eu tenho jeito? Será que eu consigo? Tá tão difícil, né? E não, né? Olha só, né? Você, claro, que não é de um dia para o outro, é um processo. É um processo, né? Buscar conhecimento, né? Eu errei bastante, perdi muitos materiais, perdi algo que a gente... Mas para aprender. Então, buscar o conhecimento foi essencial hoje, até hoje. Todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa. E aí foi para a vida, né? E foi para a vida. Então, eu saí nesse processo meu de ansiedade, de depressão. Fiquei 2 meses afastada do trabalho. Voltei com aquele receio também do julgamento, como que as pessoas vão me olhar. Só que foi tão gostoso, assim, a volta. As pessoas me acolheram de uma forma e viram o quanto eu me transformei nesse meu processo de afastamento. E eu realmente deixei um legado da onde eu trabalhei, que eu fui desligada em começo de 2023. E as pessoas choraram com a minha despedida, mas eu deixei um legado muito importante. Cuidem de vocês. Cuidem da saúde mental de vocês, que é tão essencial e necessário. E hoje, trabalhar com o que eu amo, com o apoio do meu marido, né, depois que eu saí, porque empreender é desafiador também, foi algo transformador na minha vida. Então, eu falo que quem tem algo que arde no seu coração, que você quer fazer, faça. Não tenha medo do julgamento. As pessoas vão falar, mas você vai trabalhar só com papel. As pessoas vão falar mas sempre. É só papel. Não escutem o outro. Escute a voz do seu coração, que você realmente tem vontade de fazer. É isso mesmo. Sabe por quê, Kelinha? Porque assim, a gente tem que aprender a ouvir aqui, muitas vezes sair aqui. Porque se a gente ouve aqui e fica aqui, gente, vai ficar e vai criar tantas coisinhas que não são legais. Vai. Então, assim, eu ouvir aqui e sair aqui. E aqui você trabalhar. Exato. Né? Para ter essa conexão como você está tendo. Com certeza. E aí a gente percebe como que não tem nada errado debaixo do céu, né? Não, nossa, tudo... eu falo assim... Hoje você entende, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão, né? Porque até uma música mesmo que
que recém-lançada, e é tão grandioso o que Deus faz, porque quando você confia em você mesmo, no seu trabalho, você não está nem aí com que a opinião alheia, sabe? Você vai seguindo, quando né? você tem o direcionamento de Deus, que Ele está ali, vai. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Não vai ficar com receio, porque você pode se arrepender de você não fazer. Então, vai com medo mesmo e coloca Deus sempre em tudo que você vai fazer, porque realmente você está aqui e Deus direciona Perfeito, para o melhor. Né? Que bacana isso tudo, né? Eu vi aqui na sua história que tem uma frase assim, e, nossa, aquilo mexeu assim, e eu gostaria que você comentasse sobre isso, né? Decisões decidem destinos. Olha que lindo isso, Kelinha. Eu aprendi assim, foi num chá, no chá da igreja da minha mãe também. Nesse meu ainda estava no processo de recuperação. Estava de licença também. E eu fui num chá de mulheres da igreja e conheci a Sueli Markelli, que ela também foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque ela também é empresária, mentora, ela tem um grupo também de mulheres. E nesse processo eu duvidava muito de mim, da minha capacidade. Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Até mesmo a bispa da igreja, ela também era empresária, e ela me fortalecendo para que eu entrasse no grupo de negócios. Mas eu ficava com, eu não vou, eu não sei. Mas ela pegou na minha mão, a Sueli pegou na minha mão e me levou para lugares que eu nem imaginava. E me mostrou que o empreendedorismo não era nem um bicho de 7 cabeças. Então, através dos networks que eu participava, ela me dava a oportunidade de eu me apresentar, de fazer o pitch, sabe? Então, legal. Ela realmente foi conduzindo, me conduziu. E ela tinha essa frase, decisões decidem destinos. Porque realmente é isso. São escolhas, São escolhas que você tem que fazer. Então, eu escolhi, na época, vou seguir. Com aquele mesmo receio, duvidando de mim mesma, mas eu decidi. E essa decisão definiu o meu destino, que é hoje. Que lindo. Se eu não tivesse decidido e escolhido o que eu queria realmente, eu poderia estar trabalhando como CLT. Não que eu não era feliz, eu era muito feliz. Sempre gostei de trabalhar, sempre fiz com excelência. Mas aí não ia vivenciar tudo isso que hoje você está vivenciando. Não. Quantas histórias, quantas experiências, quantas pessoas, né? Porque você coloca o seu trabalho à disposição também de vidas, de histórias, onde a sua energia vai fazer parte da vida das pessoas, né? Total. Com aquilo que é criado. Sim, a minha verdade. Assim, eu não quero me moldar ao mundo da rede social, que muitas vezes não passa a verdade. Não, eu sou eu. Eu quero que as pessoas se conectem comigo com a minha verdade, com a minha essência. E isso você passa para os clientes, né? Passo. Então, hoje, né, em festas de aniversário, em cadernos que as pessoas utilizam, agendas, as caixas que vão ser guardadas, memórias dentro de tantas caixas, né? Perfeito. O quanto que vai realmente da sua energia. Muito, Né? assim, e você tem que estar bem. Eu tenho que estar bem para eu poder fazer. Quando eu recebo algum pedido desafiador que eu não estou acostumada a fazer, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu paro, vou estudar, vou conhecer, vou testar, vou errar para eu poder entregar com excelência um trabalho. Que vai guardar memórias aí nas pessoas, né? Então, olha que lindo, né? Você está multiplicando isso também para outras pessoas, quando né? se fala de personalizado, é algo especial. É da pessoa. É o artesanal com o personalizado, que é algo mais especial. Que lindo, né? Muito. Então, você que está aqui nos acompanhando, olha que história linda da Kelly, né? Nessa arte toda que ela transformou aí essa ansiedade, os desafios da vida, ela transformou em arte. E hoje ela vive dessa arte, passa realmente essa inspiração para outras pessoas, né? Isso é muito lindo, né? Sim. O que a Kellinha de hoje, eu adoro essa pergunta, falaria para aquela Kellinha lá de trás, que nem imaginava vivenciar Nossa, eu falo. tudo isso? Acredite nos seus sonhos. Nunca desista do que você quer. Não desista, porque nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo hoje.
escrever um livro, viver da minha arte, aparecer em rede nacional. Ai, conta pra gente. Gente, ela apareceu na... Pode falar o nome, produção? Ela apareceu na Globo. Na Globo, né? Sim. Olha que lindo isso. Ó, tá vendo? Aquela lá atrás, aquela menina, ela nunca ia imaginar isso. Conta pra gente, como que foi? Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria estar vivendo realmente tudo isso que eu estou vivendo. Né, aqui nessa cidade que também me acolheu, em Atibaia, Legal. que tudo começou, tantas coisas aconteceram. E hoje mostrar o meu trabalho, falar do meu trabalho, ajudar empreendedoras, que tantas mensagens eu recebi depois que eu apareci na Rede Globo, dando dicas de como empreender, do que fazer, o que eu errei, o que não é para você errar. Olha, lindo. Foi isso. tão grandioso, porque foi uma oportunidade que eu falo que realmente foi Deus. Mesmo que a pessoa fez o convite para mim, mas se eu não me apareço, se eu não falo da minha história, se eu não faço questão de falar da minha história sem vergonha, sem titubear, sem nada, eu não tenho vergonha do que eu passei lá. Não, é honrar o que você é, honrar a sua história. Exato, contar a minha orgulho. verdade. Essa pessoa chegou até mim e falou, e fez o convite. Eu aceitei de prontidão e assim, chegar nas pessoas que eu nunca imaginava chegar, em milhares de pessoas, né? É diferente, né? É uma rede de televisão tão conceituada e chegar e receber tantas mensagens de carinho, de apoio, de amor. Falar que eu representei tantas papeleiras, artesãs, nossa, isso vai ficar pro resto da minha vida. E fica mesmo, Isso né? vai ficar registrado, tanto livro quanto isso. Como a sua experiência. E aproveitando que você participou lá e que você deu essas dicas, eu gostaria que você desse aqui também, né? Porque assim, eu conheço muitas pessoas que trabalham com essa parte de arte e muitas vezes se questionam. Sim. Será que realmente vale a pena? Será que realmente esse é o meu caminho? Sim. Será que realmente isso vai me dar aí um retorno? O que você assim, poderia deixar hoje como mensagem para essas pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Então, olha para aquela câmera lá e deixa realmente o seu recadinho. Sim, então, o que eu aconselho? Aconselho, sim, você sempre buscar conhecimento. Porque a armadilha, nossa, muitas vezes é achar que a gente sabe de tudo e a gente não sabe de nada. E a gente aprende todos os dias, seja no qual ramo que você for fazer, seja da papelaria, seja de um artesanato local, seja do que for que você vai empreender. A gente sempre precisa buscar muito conhecimento e não cair na armadilha de que sabe tudo e que sabe desenvolver um trabalho bom. Nos seus olhos pode sim, mas nos olhos dos seus clientes, das pessoas, nem sempre vai ser agradado. Então, é importante buscar o conhecimento e não sair comprando vários materiais que você não tem conhecimento, que você não vai usar, maquinários principalmente que são caros, só porque você viu uma artesã fazendo, uma professora, né, num curso que seja gratuito, porque você precisa primeiro ter habilidade, desenvolver a técnica para poder fazer o que você gosta e aí vender e viver do que você realmente ama fazer. E acreditar, né? E acreditar no seu potencial é tudo, né? Total. Hoje você está aqui porque você acreditou, né? Você acreditou. Né? Nessa mulher aí que foi forte, que realmente enfrentou os seus desafios com muita resiliência, né? E que hoje realmente tem uma história linda aí para contar. Gratidão. Obrigada. Gratidão pela sua presença. Onde as pessoas podem te encontrar, Kelly? @Kelinha Criando Arte, Kelinha com KELLYNHA, Kelinha Criando Arte. Podem me encontrar e conhecer o meu trabalho melhor ainda. Muito bem, te mandar mensagem, encomendar as coisas, conhecer você. Sim. Né? É muito bom tudo isso, né? Muito bom. Kelinha, tem aqui um mimo, tá bom? Para você, que eu sei que você tem esses momentos, né, de criação, e quando a gente tem os momentos de criações que a gente vai fazendo, a criatividade, a gente precisa estar conectada, né? Então, esses momentos de conexão que você vai ter, tomar o seu chazinho, o seu cafezinho, sua aguinha, enfim, para pensar aí no que você vai criar, tá bom? Ai, então muito é um mimo obrigada, aí para você. Obrigada. Com muito carinho aí Obrigada. no nosso programa, tá bom? Muito obrigada. Gratidão Fico muito aí, grata. tá? Que você assim continue inspirando e criando
cada vez mais na Amém. vida de tantas pessoas. Com certeza. Tá bom? Amém. Obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada Legal. a você. Que delícia, né, gente? Que delícia de bate-papo, que delícia de noite. E é isso, né? A gente não pode ter vergonha daquilo que realmente a gente traz na gente. É um talento. E talento a gente multiplica, a gente não esconde, né? Porque a vida vai fazendo aí você realmente mostrar o seu talento. Então pensa um pouquinho, né? No talento que você recebeu aí da vida. Tá certo? Já já, Dani Lins aqui com a gente, com mais um tema, né? Dentro da sexualidade de uma forma tão respeitosa e tão significativa pra gente. Já já. É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. Olá, e agora nós vamos para aquele quadro tão esperado do nosso programa, que é o Papo Íntimo. Então eu quero agradecer todas as pessoas que sempre estão aqui nos mandando dúvidas, falando com a gente, pedindo temas para que realmente seja tratado aqui no nosso programa. Gente, como é bacana essa interação entre nós e vocês. Por isso que acontece esse quadro do Papo Íntimo. Então você tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer mandar algum tema para a gente encaminha para a Dani, e se inscreva aqui no nosso canal, curta a nossa página também no Instagram, multiplique coisas boas e mande pelo WhatsApp o 914851246. E ela já está aqui. Boa noite, Dani Lins. Boa noite, Ana. Boa noite para todo mundo que acompanha o Talk Coffee. E hoje com mais um assunto muito importante para a nossa sexualidade. E é um assunto que realmente acontece, né? E como a gente também deve cuidar, né, desse nosso momento da vida, momento que a gente está, mas sem esquecer de quem está com a gente. Exatamente. Não é? Porque a gente precisa também olhar com carinho para as nossas relações. Com não certeza. É? Ter um tempo também específico para que isso também seja de um jeito mais prazeroso também, né, Dani? Exatamente. E hoje, gente, nós vamos falar sobre como que a nossa vida corrida, imagina a vida corrida, quem tem? Ninguém. Né? Também não conheço ninguém. Afeta realmente, né, a nossa intimidade. Então, muitas vezes a gente trabalha, e quem está lá do nosso lado realmente é afetado e a gente também, né? E como que a gente resolve isso, Dani? Então, vamos tentar, né, dar um norte e encontrar caminhos para que a gente possa melhorar isso, né? Então, quando a gente fala de como a nossa vida corrida afeta a nossa sexualidade, a gente está falando do estresse, do cansaço físico, da falta de tempo para conexão com nossos parceiros. E aí isso acaba acontecendo, reduzindo o nosso desejo sexual. Então, assim, o estresse do dia a dia, a gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com o filho, a gente está preocupado com um monte de coisa que acontece no com nosso boleto dia a para dia. pagar. Quem nunca, né? Um dia a gente vai chegar lá, mas certeza. por enquanto a gente ainda se preocupa com tudo isso. A gente tem que rebolar literalmente para conseguir equilibrar os pratos todos, né? E isso vai gerando na gente uma tensão, um estresse que afeta diretamente a nossa vida sexual. Porque muitas vezes vai ficando por último, né? As outras coisas vão tomando a parte, né, na nossa vida. Isso vai sendo esquecido, né? Porque o estresse ele vai acabar gerando na gente um cansaço mental. E aí o cansaço mental afeta o nosso físico. Se a nossa cabeça está cansada, a gente não tem disposição física para nada, né? E a gente ouve muito falar, né, que a atividade física ela melhora a nossa disposição em todos os sentidos, inclusive a mental. Então, para a gente ver, como a gente fala aqui várias vezes no programa, né, Ana, como tudo está relacionado. Tudo. Né? A gente não pode cuidar só de um âmbito da nossa vida, a gente tem que cuidar do todo para que tudo flua de forma positiva. E aquilo que a gente falou na semana passada, né? Aqui e aqui, né, Dani? Tem que estar bem, né? Somos seres integrais e tudo está integrado, né? Corpo, mente, alma, todos os pilares da nossa vida, né? Emocional, sexual, espiritual,
né? Então, assim, a gente tem que cuidar de cada parte, porque cada uma está relacionada à outra, né? O dia a dia é corrido? gente, né? Todos nós, né, temos aí uma vida muito corrida, muito agitada, aquele piloto automático, né? Mas a gente precisa dar uma paradinha, né, Dani? Porque se a gente não para por nossa conta, a vida faz a gente parar. Faz. Né? Então, não vamos deixar a vida fazer a gente parar, não. Vamos parar por nossa conta, vamos olhar um pouquinho mais pra gente com mais carinho, não é verdade? E uma paradinha prazerosa, né? Opa! Porque quando acontece tudo isso com a gente, o nosso desejo sexual fica reduzido. Porque se você não tem vontade nem de levantar da cama para fazer alguma coisa, muito menos de uma relação sexual. Porque, querendo ou não, é um exercício, sim, né? É uma sim. entrega, é um exercício mental, é um exercício físico. É uma motivação, né? E a gente fica muito desanimado quando a gente está nesse estado de estresse que vai fazendo tudo isso. Mas a gente pode fazer algumas coisinhas. Tem salvação. Para melhorar isso, né? Então, vamos lá. Reservar momentos de qualidade a dois. O que são momentos de qualidade? Eu achei muito interessante, eu li o livro Quinta de Boteco, da Érica Borgonov, e ela coloca lá uma coisa que é muito legal. O casamento estava ali naquela coisa, naquele marasmo, no morno, em casa, com o que tinha na geladeira. Vamos fazer uma comidinha de boteco para eu e você, e a gente, a partir dali, você está bebendo uma coisinha que você gosta, comendo uma coisinha que você gosta, você começa a resgatar aquilo do começo das relações, né? Que a gente vai perdendo com o tempo, porque é muita coisa. E aí a gente entra naquele tema que a gente até falou em algum dos programas, da importância do diálogo, né, Dani? Sim. Como é importante, gente, você estar com a outra pessoa, né? Você escolheu essa pessoa, é uma escolha que você tem aí, né? Exatamente. Então esse resgate é super importante. E você buscar isso, resgatar esses momentos a dois. Não precisa ser nada. Você fala assim, mas eu não tenho grana, eu estou preocupado com o boleto que eu tenho que pagar. Tudo bem, mas na geladeira a gente sempre tem uma coisinha. É verdade. A gente, dentro do armário a gente sempre tem um biscoitinho. E a gente senta e bate um papo, acha um filme que os dois gostem e vão assistir esse filme junto. Mas não é para assistir o filme, ficar cada um assim olhando para a televisão e assistir o filme. É conversar sobre o filme, é ficar comentar junto, as cenas, né? Abraçadinho. Isso, exatamente, resgatar esses momentos, porque isso é de suma importância para o relacionamento. Porque quantas vezes a gente está ali do lado da pessoa e a gente está enfiado no celular, ou a gente está pensando nos problemas todos que tem para resolver e esquece que tem um ser humano que eu escolhi para estar comigo e que eu estou deixando de lado. Né? Nós cometemos esses erros, então a gente precisa estar muito atento para isso, para melhorar tudo isso. A comunicação tem que ser sempre aberta. Tem que estar sempre. Amor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. É por isso que eu não estou conseguindo te dar atenção, é por isso que eu ando tão nervosa, é por isso que eu ando tão preocupada. É o falar, né? Exatamente. A comunicação, gente, é importantíssima, porque senão um fica de cara feia, outro fica de cara feia, ninguém sabe o que está acontecendo, e você escolheu essa pessoa para estar com você. Então esse resgate, esse falar, esse olho no olho, né, Dani? Como é importante, né? Você tem alguma... Não, tá tudo bem. Isso. Tá tudo bem, mas todas as suas atitudes demonstram o contrário. Então vamos começar a conversar. Às vezes a gente precisa de conversas difíceis para que a vida se torne mais fácil. Às vezes você está guardando aquele sentimento, aquela coisa ruim, porque você tem medo de falar para o outro e o outro se ofender, mas vai chegar uma hora que isso vai explodir. E de um jeito ou de outro alguém vai sair machucado. Então não é melhor a gente conversar para que a gente possa não machucar o outro de forma amena, porque a gente geralmente quando a gente vai lá, vamos conversar, aí você começa a apontar o dedo para o outro. Só julgar, né? Julgar o outro, e se o outro aponta o dedo para você, aí pronto, né? A conversa vira uma briga. Exatamente. Então conversar, né? Saber expor os seus sentimentos, ouvir o que o outro tem a dizer, isso é extremamente importante para que a gente possa resgatar aquela paixão do começo da relação. E o outro falar, né, gente? Você está junto com a pessoa, você deve pôr para fora, você deve falar. E o outro acolher. É uma troca, como a gente sempre fala aqui. Cuidar da saúde física, fundamental. Fundamental. Né?
ter uma boa noite de sono, exercício para quem pode, para quem não pode, uma meditação, vai fazer suas orações, vai ler um livro que você gosta. O importante é a gente estar bem psicologicamente e fisicamente. Pode estar caminhando juntos, né? Sim. Isso é muito legal. Vamos dar uma voltinha de quarteirão, gente, que seja, né? Juntos, mão dadas, né? Gente, é tão gostoso essas coisas, né? A gente resgatar é bom. o beijo. O beijo. Resgatar a mão dada. Né? Como é importante o beijo no relacionamento. Olha lá. Com o tempo, a gente vai perdendo até essa vontade de verdade, beijar. A gente fica no selinho, né? Como dizia meu avô, fica chamando cavalo. Só isso é boa. Né? Porque você não perde a essência do beijo. E o beijo de novela. Tem que ser aquele beijo que você abraça, que você, sabe, se acarinha. É isso. Resgatar o beijo na relação é de extrema importância. Coisas tão simples que a gente está falando, né? Exatamente. E perde, né? Com a convivência vai perdendo. A gente cria um bicho muito maior do que ele é. A gente acha que a gente só vai conseguir resolver o nosso relacionamento com terapia de casal. Às vezes é necessário. Sim, às vezes claro. é necessário. Mas a gente pode ir dando pequenos passos para a gente poder avaliar até que ponto. E olha quantas dicas que a gente está dando que não são impossíveis. Exatamente. Né? A gente deve realmente resgatar, né, o porquê que você está com essa pessoa, né? Resgata a sua escolha, como que tudo começou, essa magia, né, esse encantamento, isso não pode perder. De forma né? alguma. Problema, gente, todo mundo tem, boleto também. Sim. Né? Agora, aquela parceria, ela tem que ser para a vida. É bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente escolheu essa pessoa para fazer parte da nossa vida... Teve um motivo, né? A gente admirou algo nessa pessoa. Começa a resgatar. O que você admirou lá no começo? O que te fez olhar para o seu parceiro, para a sua parceira de forma diferente? E o que vocês construíram diante disso? Porque gente, é natural acontecer numa fase do nosso relacionamento que a gente vai perdendo aquele encanto do começo, Sim. o vigor do começo. Mas quando vocês se conheceram, vocês eram magros, lindos, esbeltos. Assim, hoje a gente está tudo gordinho, a gente está fora do Tem padrão. Uma barriguinha. Mas nós escolhemos juntos. Mas e a pessoa, fomos crescendo juntos, literalmente, crescendo. Em todos os aspectos. Então a gente precisa resgatar o que nos fez admirar. Porque se foi só o físico... Morre rápido. Morre. Você não ia estar tanto tempo junto com essa pessoa se fosse só o físico. Então existiu algo para você admirar e que você tem que relembrar isso para poder fazer com que a sua vida se torne mais bacana do que já é. É isso mesmo, né? E como é importante a gente fazer isso, né? Esse resgate. Com certeza. E aí a gente, assim, vamos colocar algumas dicas rápidas para a gente fazer com que essa nossa relação se torne... Então, você que está nos acompanhando aqui no Papo Íntimo, hoje a Dani Lins falando disso, né, gente? Como que essa rotina afeta aí os momentos de intimidade. E anote as dicas que ela está passando agora. Vamos lá. Primeira dica, conversar sem pressa. Às vezes um bate-papo que começa pela cor da xícara branca pode se tornar um papo afrodisíaco no final. Conversa, saboreia a conversa. Gostar de conversar faz parte desse processo. Segunda dica, marcar encontros. Como a gente falou aqui um pouquinho antes, não precisa ser nada absurdo. Vamos dar uma volta na praça, né? Vamos olhar as crianças brincando na praça? Assim, gente, mas você vai olhar a criança e isso vai despertar desejo? Não, mas você vai criar conexão com uma a sua conversa, parceria. Né? Conexão, exatamente. Presença, né? Estar ali um com o outro. Presente. Não importa se você vai olhar as crianças brincando, os passarinhos voando, ou mesmo sentar na tua varanda e ver os teus cachorros brincarem no quintal. Isso é um momento que vocês estão criando conexão de novo. E isso é de extrema importância. Cuidado com o corpo, claro, né? Cuidado da mente, fundamental. Não porque eu preciso estar esteticamente bonito, mas porque eu preciso estar saudável.
Não é verdade? Sim. A gente precisa estar com... se eu estou hipertenso, eu preciso cuidar da minha hipertensão. Se eu tenho algum problema respiratório, por exemplo, eu tenho que cuidar desse problema. Porque senão não vai fluir, né? Não vai ter... Faz parte, né, da nossa saúde integral, é importantíssimo. E dá aquele tempo do estresse, né, gente? Viu que está começando a ficar muito... Respira. Né? Como é importante respirar. E a gente esquece, porque é tão automático que a gente faz e a gente esquece. Mas existe aquela respiração mais profunda que a gente faz. Inspira pelo nariz, segura e solta pela boca. Como isso desanuvia os nossos pensamentos. É isso mesmo. Né? Porque oxigena mais o nosso corpo, oxigena o nosso cérebro e dá aquela acalmada no estresse. E isso está muito ligado da gente também, pessoal, se perceber, né, tem uma mensagem ou outro falou alguma coisa, para um pouquinho, não responde imediato, porque você vai ficar nervosa, porque, enfim, para um pouquinho, depois responde, depois conversa, né? Isso faz parte também, né? Somos seres de relações e a gente precisa também aprender a criar mecanismos, né, para a gente poder se relacionar bem. Isso aí. Né? E assim, uma coisa assim que também resgata muito do começo das relações, bilhetinhos. Ah, é verdade. Né? Você não precisa escrever uma poesia, se você não tem essa veia poética, mas você escrever um eu te amo e deixar ali em cima do local verdade. de trabalho do teu parceiro. Ou as meninas mais românticas, né? Escreve um bilhetinho e coloca no travesseiro. A hora que ele for puxar o cobertor para dormir. A gente tem esse costume, eu e o Eduardo, de deixar uns bilhetinhos um pro outro, assim, sabe? Isso em casa e no legal. trabalho também. Às vezes, lá no espaço, né? Vou atender depois do almoço, aí eu chego no computador, sempre tem um bilhetinho que ele deixa e depois ele sai, né? Então, é um resgate, né? Exatamente. A gente precisa disso. O outro precisa perceber a sua importância. Né? Quando a gente se sente amado, isso é. tudo flui E não custa, forma. né? É tudo sem dinheiro que você deu aí as dicas, né? Sim. Você percebe? Não é o gastar. Não precisa, né? não precisa de recursos não precisa. financeiros para isso. Precisa de boa vontade. Dentro da sua realidade. Exatamente. Né? Porque o amor não custa muito, né? O amor é o amor. Exatamente. Né? E a gente precisa lembrar que a gente não tem que ter, a gente tem que ser. É isso mesmo. A gente tem que ser presente. Ah, mas eu não tenho grana para comprar um buquê de flores para minha esposa. Não precisa. Você não precisa fazer isso. E nem precisa arrancar a florzinha do jardim, tadinha. Deixa ela lá viver bonitinho. Um bilhetinho já mostra, né? Um desenhinho, né, um coraçãozinho gente? que você faz. Ficar juntinho, né? Sabe? Às vezes até estar presente. Não é? Eu vou executar uma tarefa. Eu posso ir com você? É lindo isso. Eu posso estar com você? Isso faz uma diferença danada. Porque a gente se sente amado, a gente se sente acolhido, a gente se sente querido. Percebido, né? Quando eu me sinto percebido, eu sei que eu posso ir além. E isso vai gerando todo um sentimento de amor, um sentimento que vai gerar um sentimento de desejo. É isso mesmo. Porque E as pessoas estão comigo. deixando de fazer isso, né? Eu vejo na terapia que muitas vezes os casais vêm procurar a terapia e aí eu pergunto, vocês se beijam na boca? E eles olham com a cara. Sim. Eu falei, sim ou não? Não muito. Então vamos resgatar isso, né? Porque assim, é o resgate daquilo que se deixou de fazer. Porque geralmente qual foi o primeiro gesto de paixão que você teve com o seu parceiro? Foi o beijo. Gente. Então o beijo foi o primeiro contato íntimo que você teve com aquela pessoa. Se você deixa esse contato de lado, todo o resto da intimidade também se vai. Então vamos beijar muito. E vamos beijar muito, né? E vamos beijar muito. E aí os problemas realmente vão tomando, né, uma outra forma. Exatamente. Né? Não vão deixar de existir. Não vão. Eles existem. Mas a gente vai ficar mais lidar leve, com né? eles de forma mais leve. Muito bem, Dani. Gratidão por mais uma semana aí com a gente. E até semana que vem. Onde as pessoas podem te encontrar, Dani? No Instagram, no @dani.gelins e no WhatsApp, no 11 99286 8357. E como a Ana já falou, mandem as suas dúvidas.
Mandem os assuntos que você acha interessante que a gente fale aqui na rádio, que a gente vai estar buscando trazer. Vai ter caixinha? Vai ter caixinha essa semana? Vai ter caixinha? Vai ter caixinha. A produção falou vai ter caixinha essa semana para você. É muito legal a caixinha. Que a gente responde as caixinhas de vocês. O pessoal manda as perguntas lá na caixinha, lá no Instagram aqui da Rádio Mídia. Muito legal, Dani. Gratidão, viu? Obrigada, eu. Mais uma semana. Semana que vem tamo aí. Vocês, tá bom? Tamo aí. Muito bem. Você curtiu Papo Íntimo com Dani Lins. E assim, terminamos aí o nosso programa dessa noite maravilhosa, desse 14 de maio. E aqui, como a gente falou tanto de intimidade, de dicas, de coisas, do amor, eu quero também mandar um beijo para o meu amor Eduardo. Hoje nós completamos aí 14 anos de casados, né? E aquela frase que a gente realmente fala, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, gente, isso é vivenciado todos os dias, né? Então, um beijo no seu coração, meu amor, obrigada, gratidão aí pela sua vida, na minha vida, por tudo aquilo que a gente tem passado e por tudo aquilo que a gente ainda vai passar. E para você que está nos acompanhando também, olhe com ternura, olhe com carinho, tenha vontade de ter realmente o seu parceiro de uma forma integral na sua vida. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do amor que cada um carrega aqui dentro. Tá certo? Eu, Ana Palmesan, encerro o programa. Semana que vem tem mais. Estou lá no Espaço T, um espaço de terapias e bem-estar, na rede social Terapeutiando com Ana e sempre aqui aberta para receber de você todo o carinho e sugestão para o melhor sempre. Beijo grande, gente. Até semana que vem.